Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor e presidente da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Ainda mais, capelão sênior, formação em psicologia positiva, microexpressões faciais, inteligência emocional, maestria em programação neurolinguística e terapeuta comportamental. Tudo isso para entregar a você o melhor conteúdo terapêutico da palavra terapêutica de Deus, que vai gerar mudanças profundas em sua vida, em saúde mental, emocional e espiritual. Então, se prepare mentalmente, emocionalmente e espiritualmente para receber o decreto da palavra terapêutica de Deus, o seguinte sentido espiritual: fé sem santidade na presença de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é mentira espiritual. Você pode dizer que tem fé, pode até citar versículos, frequentar a igreja e conhecer os hinos de cor. Mas se a sua vida não reflete santidade, sua fé é uma ilusão perigosa. Vivemos em uma geração que clama por bênçãos, mas foge da renúncia. Quer a salvação, mas recusa a transformação. Fala de graça, mas esquece da cruz de Cristo. E assim, dia após dia, muitos crentes modernos se declaram salvos, mas continuam mortos em seus pecados. Se você sente que a fé verdadeira exige mais do que palavras bonitas, se algo dentro de você chama por uma vida que realmente honra a Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador, então essa pregação é o seu chamado. Você está sendo convocado ou convocada a sair do engano espiritual, da neutralidade espiritual e caminhar no fogo da purificação. Um crente moderno que vive em pecado contínuo, sem arrependimento, nunca foi convertido a Cristo. E essas palavras ecoam como um trovão sob os púlpitos adormecidos hoje. Nessa pregação, vou revelar um motivo que fé sem santidade não é apenas inútil, mas é uma mentira que te aproxima do inferno, enquanto te faz acreditar que está indo para os céus, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Já parou para pensar? A fé que não transforma a sua vida é falsa e que o diabo não teme sua fé? Sim, é isso mesmo. Há um tipo de fé que o diabo aplaude. Quer saber qual? É a fé vazia, inofensiva e orgulhosamente mentirosa. É a fé do discurso sem prática. É a fé da neutralidade espiritual, do cristão que canta alto, mas mente baixo, que ora com eloquência, mas negocia seus valores na primeira esquina. Essa fé é abundante em nossos dias. Está nas playlists gospel, nas bis do Instagram. Essa fé é abundante em nossos dias. Ela está no status, com versículos, nos cultos cheios de aplausos, mas onde está a santidade? Onde está a separação do mundo? Onde está a renúncia da carne e o temor diante da palavra terapêutica de Deus? A fé sem santidade é um disfarce confortável. A fé sem santidade permite que você se sinta seguro enquanto afunda.
A fé sem santidade te oferece promessas sem preço, céu sem cruz, salvação sem arrependimento. Fé sem santidade é uma armadilha feita de palavras doces, mas venenosas, e o diabo a usa com maestria. Cristo não chamou seus discípulos para acreditarem nele apenas. Cristo Jesus os chamou para negarem a si mesmos, tomar a sua cruz e segui-lo. E aqui está o ponto central. Seguir Cristo Jesus sem santidade é carregar uma cruz de papel. Pode até parecer cristianismo, mas não resiste ao fogo. A fé verdadeira e espiritual é poderosa, purificadora, influente. A fé verdadeira e espiritual nunca pode estar separada da santidade, mas quer saber a razão que muitos crentes modernos aceitam viver com uma fé estéril. Ouça a resposta. Ela não exige mudança, não confronta pecados. Essa fé cômoda cabe em qualquer agenda, combina com qualquer pecado disfarçado de liberdade. No entanto, Tiago já denunciava esse auto-engano. Tiago capítulo 2, versículo 26, ouça o decreto da palavra de Deus. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ficou interessado? Quer ouvir mais? E quer saber o que são essas obras? São os frutos de uma vida moldada pelo Espírito Santo. São os passos de alguém que, por amar a Cristo, odeia aquilo que o separa dele. São gestos de quem não brinca com o pecado, porque sabe o preço que foi pago para vencê-lo. Fez sentido para você? A fé verdadeira e espiritual é custosa. A fé verdadeira e espiritual te leva a dizer não ao mundo quando tudo ao seu redor grita sim. A fé verdadeira e espiritual te obriga a abrir mão do orgulho espiritual, da vaidade, do conforto, do pecado secreto. A fé verdadeira e espiritual te força a viver em luz, mesmo quando sua carne clama pelas sombras. Quer ouvir mais? Se prepare mentalmente. Santidade não é perfeição. Santidade é separação. Santidade é dizer todos os dias: eu não pertenço a esse mundo. Santidade é entrar no quarto, ajoelhar e chorar, não só pelas bênçãos que você quer, mas pelas falhas que precisa vencer todos os dias. Santidade é odiar o que ofende a Cristo, mesmo que seja algo que você ama. A fé que não gera transformação é um eco vazio. Ou pior, quanto mais ela cresce sem raízes, mais engana. Você pode até impressionar os homens, mas diante do trono de Deus não há maquiagem religiosa que resista à luz da verdade da palavra terapêutica de Deus. A fé verdadeira e espiritual incomoda. A fé verdadeira e espiritual denuncia o erro. A fé verdadeira e espiritual chocalha, chacoalha, limpa e faz o crente moderno levantar da zona de conforto e marchar em direção à cruz, mesmo com lágrimas, mesmo com perdas, mesmo com renúncias. E essa fé que o inferno, o diabo odeia, porque ela é viva. E tudo o que é vivo no reino de Deus ameaça as trevas e o diabo. Há uma verdade: santidade não é opcionais esquecidas
no meio da multidão. Quem anda com Cristo anda em caminho estreito, e o estreito não acomoda bagagens, nem desculpas, nem a companhia dos que zombam do sagrado. Ficou interessado, quer ouvir mais, se prepare mentalmente. Desde Gênesis, a fé que agrada a Deus é a que separa. Abraão teve que sair da casa de seu pai, Moisés teve que sair do Egito, ainda mais Moisés teve que tirar o Egito dentro de si. E você, o que já deixou para trás por amor à santidade, o mundo de hoje gosta da ideia de fé, mas detesta a ideia de renúncia. O mundo quer um Cristo que salva, que cura, mas não o Senhor que governa. É por isso que muitos crentes modernos tentam conciliar luz e trevas. É por isso que muitos crentes modernos frequentam a igreja e o lugar de pecado com a mesma naturalidade. É por isso que muitos crentes modernos postam os versículos pela manhã e sensualidade à noite. Muitos chamam isso de liberdade, mas é escravidão disfarçada. Fez sentido para você? Ouça a voz terapêutica de Cristo Jesus em Mateus 6:24. Ninguém pode, dinamai, servir a dois senhores, Kyrios, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou devotará um e desprezará ao outro. Não poder dinamai servir a Deus e às riquezas, mamonas. E ainda assim, muitos crentes modernos tentam servir a Cristo com o coração dividido. Muitos crentes modernos tentam manter o fogo aceso no altar enquanto alimenta o pecado em segredo. Já pensou nisso? Mas o Deus da Bíblia não divide o seu trono com nenhum ídolo. Ele não aceita serviço. Ou Deus é tudo ou não é nada. Aquele que pretende seguir a Cristo, mas vive com o mundo, está mentindo para si mesmo. Essa mentira espiritual é sutil, ainda mais devastadora. Essa mentira espiritual destrói gerações inteiras de crentes modernos, mornos, inofensivos, irrelevantes. Crentes modernos que conhecem doutrina, mas não conhecem o Deus da doutrina, que dizem Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade de Deus Pai. Santidade não é isolamento, santidade não é legalismo, santidade não é superioridade, santidade é uma resposta de amor. Santidade é dizer, eu sei que o Senhor é santo, eu quero ser também. E não se trata do que você deixa de fazer. Santidade é o que você escolhe fazer com zelo. Santidade é orar quando ninguém vê. Santidade é fechar os olhos para o que contamina. Santidade é assumir posicionamentos espirituais que custam amizades. Quero ouvir mais? Santidade é ser fiel nos pequenos detalhes que ninguém percebe, mas os céus, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, observa. É fácil frequentar uma igreja, mas o custo de ser igreja é alto. É difícil caminhar pela porta estreita, quando a larga é mais popular, mais fácil, mais confortável. Essa é a natureza da fé verdadeira e espiritual. A natureza da fé verdadeira e espiritual, separa, corta, purifica.
ela, a natureza da fé verdadeira e espiritual exige de você uma decisão radical, constante, definitiva. E quer saber quais são essas decisões? Se prepare mentalmente para ouvir. Quem é o seu Senhor? Quem dita as suas escolhas? Quem tem o seu coração? Não há fé verdadeira e espiritual sem esse confronto espiritual, sem essa espada do Espírito que separa carne e espírito, aparência e essência. Ouça o diagnóstico da palavra terapêutica de Deus à igreja aos Coríntios, ainda mais à igreja moderna. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Note bem, separação precede aceitação. Santidade precede intimidade. Fez sentido para você? Quem quer andar com Cristo precisa andar longe do que o entristece. O mundo precisa ver crentes modernos que não apenas creem, mas que vivem o que creem. Homens e mulheres crentes cuja fé é evidente no olhar, no falar, no vestir, no decidir. Crentes modernos cuja vida é um altar, cujo andar é uma pregação viva. Essa é a fé que separa e a fé que salva. Permita que a palavra terapêutica de Deus habite ricamente em sua mente. A palavra graça foi a mais bela das flores do jardim da salvação. O Deus Santo ainda exige santidade, mas hoje muitos crentes modernos acolhem apenas para enfeitar seus pecados. Muitos crentes modernos usam a palavra graça com desculpa para continuar como estão, esquecendo que a graça de Deus não é uma rede que amortece a queda do pecador, mas o fogo que o purifica até que ele se torne outro homem. Ficou interessado? Quer ouvir mais? Se prepare mentalmente. Sim, é verdade. Somos salvos pela graça de Deus e não pelas obras. Mas essa mesma graça, quando é verdadeira, jamais deixa o homem do mesmo jeito que o encontrou. A graça que não muda o seu coração não salvou a sua alma. Ela, a graça, te encontra onde você está e te arranca do pecado com mãos firmes e amorosas. A graça não é tolerância ao pecado, é libertação dele. O que se prega hoje nos púlpitos não é a graça ardente e santa, é uma graça anestesiada, um alívio rápido para consciência em crise. O que se prega hoje nos púlpitos é um evangelho sem dor, sem renúncia, sem santidade. O que se prega hoje nos púlpitos é um Cristo de algodão que ama sem confrontar e abraça sem transformar. Como se sente ao ouvir toda essa verdade? Quantos crentes modernos hoje vivem entorpecidos por esse veneno doce? Deus conhece o meu coração, muitos falam. Como se isso fosse desculpa e não sentença. Como se Deus olhar dentro de um coração sujo fosse um alívio e não um juízo. A graça barata diz, não se preocupe, você está salvo, continue vivendo como quiser. A graça verdadeira sussurra, levante-se. Você morreu com Cristo. Agora é hora de viver como ele viveu. Você
Já parou para pensar que tipo de graça te sustenta? Ela te desafia ou te incomoda? Ela te faz odiar o pecado ou apenas conviver com ele sem culpa? Que tipo de graça te sustenta? Ela te leva ao arrependimento ou apenas te conforta em sua repetição? A verdade é que graça e santidade caminham lado a lado. Onde a graça verdadeira, o pecado começa a morrer. Talvez não de uma vez, talvez aos poucos, mas ele vai perdendo o controle. Ouça os resultados. A mentira começa a sufocar. O desejo impuro perde a força. A raiva se dissolve no perdão. O orgulho espiritual se curva diante da cruz. E quando isso acontece, quando o crente moderno continua frio, duro e indiferente, talvez o que ele recebeu não tenha sido graça. Talvez tenha sido apenas uma ilusão religiosa disfarçada de graça. Quer ouvir mais? Ouça o decreto da palavra de Deus. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Romanos 6:1. De modo nenhum, como viveremos nós ainda no pecado, o que para ele morremos? Romanos 6:2. A resposta do apóstolo Paulo é um grito contra a anestesia espiritual. A resposta do apóstolo Paulo é um clamor para que o crente moderno acorde e desperte. Deus não derramou o sangue de seu Filho Cristo para que você continuasse mentindo, traindo, odiando, caluniando. Deus fez isso para te fazer santo, não perfeito, mas em luta espiritual, em progresso espiritual, em reverência espiritual e obediência espiritual. Quem anda debaixo da graça verdadeira de Deus anda em temor. Temor de entristecer o Espírito Santo, temor de brincar com o sagrado, temor de tratar a cruz como amuleto e não como um altar de morte. Essa graça é como uma tocha acesa na escuridão do coração. Onde a graça verdadeira de Deus entra, ela revela, corrige e transforma. Você sabe que a anestesia é eficaz, só que ela anestesia, prepara o paciente para a morte, não para a cura. A diferença é que um homem, debaixo da graça falsa, vai sorrindo para o inferno, pensando que está indo para os céus, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Por isso, examine-se com temor. Que tipo de evangelho você tem abraçado? Que tipo de graça você tem vivido? Ela te acorda ou te embala? A boa notícia é que ainda há tempo. Se você está ouvindo, isso significa que a graça verdadeira e espiritual de Deus ainda está te chamando. Mas ela, a graça verdadeira e espiritual, não vem para te consolar na lama. Ela, a graça verdadeira e espiritual, vem para te arrancar da lama. Os frutos que provam a verdadeira fé. Preste atenção. Você já parou para observar o seu corpo como espelho espiritual, não apenas como templo, mas como testemunha silenciosa do que sua alma está alimentando? Mas o coração acelerado diante do pecado, o sono agitado, os olhos que já não brilham como antes, o corpo revela aquilo que a boca tenta esconder
com versículos decorados, enquanto muitos proclamam: Deus conhece o meu coração. Esquece que é justamente isso que deveria causar temor. O corpo não mente, ele responde à presença ou à ausência de Deus. O corpo treme, adoece, pesa. O pecado, quando não é expulso, começa a habitar a carne, e a carne, dia após dia, começa a se moldar ao espírito que o governa. O apóstolo Paulo dizia: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Colossenses 3,5. E o verbo grego que o apóstolo Paulo escolheu é brutal: mortificar, necron, não negociar, não camuflar, matar. Mas o que temos hoje são crentes modernos tentando dar um jeito de fazer o corpo parecer santo, sem de fato render a alma. Muitos crentes modernos tentam forçar um jejum que não nasce do arrependimento. Muitos crentes modernos tentam vestir pureza sem lavar o interior. Muitos crentes modernos tentam controlar a língua, mas não crucificam o orgulho espiritual. O corpo reage, e quando o pecado permanece, ele cobra um preço. Ansiedade, depressão, insônia, apatia, vícios, paranoicas, exaustão inexplicável. Sim, há causas clínicas, mas há causas espirituais que a igreja moderna tem medo de tocar. O pecado escondido no coração se torna uma febre no sangue. E quantas febres espirituais estão hoje mascaradas nos crentes modernos por diagnósticos de conveniência. O corpo se curva em adoração quando a alma está em comunhão. O corpo se rende no altar quando o espírito se dobra diante de Cristo Jesus. Mas quando o corpo está dividido, o corpo se torna um campo de batalha, e a primeira vitória é a primeira vítima é a própria santidade. Quantos crentes modernos hoje lutam com o mesmo vício há anos, há décadas? Quantos crentes modernos hoje já não sentem nada quando ouvem sobre a cruz? O problema não está no corpo, o problema está na ausência da presença de santidade. O corpo só é sujo porque a alma está fria. E quando a alma volta ao fogo de Deus, o corpo volta a ser templo e não prisão. O pecado deixa marcas, às vezes invisíveis para os homens, mas os céus, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, enxerga todas. O corpo carrega cicatrizes espirituais e apenas um que pode curá-las. E quer saber quem? Aquele que tem nas mãos a marca da cruz, Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador, o Cordeiro sem mácula, que sofreu no corpo o peso de todos os nossos pecados. E hoje ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador, te chama não para uma fé de palavras, mas para uma santidade que transborda da alma para os ossos. A santidade não é uma sensação, é uma transformação. Santidade é quando até o nosso corpo reage à presença de Deus com temor e tremor. Se sua fé não tocou seu corpo, talvez
ela ainda não tenha tocado a sua alma. E se a sua alma está dividida, então é tempo de rasgar o véu do engano. Não há salvação sem redição a Cristo. Não há céus, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, para os que só vivem para si mesmos. Quer ouvir mais? Ficou interessado? Se prepare mentalmente. O corpo é o termômetro da alma. E se a temperatura da sua vida espiritual é morna, quero trazer à sua memória o que Cristo Jesus disse, ou seu decreto divino. Assim, porque és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Mas a esperança, a sangue, a graça, o mesmo Cristo que julga com justiça é o que cura com misericórdia. Ele, Cristo, quer habitar em você, não apenas em palavras, mas em presença viva. Você pode repetir o nome de Cristo 1000 vezes. Você pode carregar uma Bíblia debaixo do braço, usar camisas com versículos estampados e até tatuar cruzes no corpo. Mas o nome de Cristo não cabe numa vida suja. O nome do Altíssimo é puro demais para habitar uma alma dividida entre luz e as trevas. É fácil falar, Senhor, Senhor. Mas Cristo deixou claro que nem todos os que dizem isso entrarão no reino dos céus, e apenas os que fazem a vontade de Deus Pai. E a vontade de Deus Pai não é negociável, não é adaptável à sua conveniência. E a vontade de Deus é santa, reta, existe separação, morte da carne. Vivemos num tempo em que a santidade foi trocada por boas intenções, onde a vida cristã virou um figurino para o domingo, enquanto na segunda o mesmo crente se mistura com tudo aquilo que o Senhor Jesus abomina. Mas Cristo não divide o trono com ídolos. Cristo não tolera uma vida dupla. Ou ele, Cristo, reina, ou você está perdido espiritualmente, em todos os níveis e sentidos espirituais. Você diz que ama a Deus, mas continua dormindo com o pecado, abraça vícios secretos, alimenta pensamentos impuros, trata o próximo com desprezo, enche o coração de vaidade, ainda assim acha que Cristo está no controle da sua vida. Isso não é fé, é zombaria. A vida suja é aquele onde o pecado tem espaço reservado, onde não há esforço real para resistir à tentação, onde o arrependimento virou apenas pedido automático de perdão no fim do dia, seguido dos meus pecados amanhã. Isso não é cair, é viver prostrado. A santidade não é um acessório à vida do crente moderno. Santidade é a própria essência da sua existência. Portanto, se sua vida não tem cheiro de santidade, ela tem fedor de podridão espiritual. E o nome de Cristo não pode ser usado como perfume para disfarçar o cheiro do seu pecado. Há crentes modernos que mentem com palavras, mentem com estilo de vida. Há crentes modernos que frequentam a igreja, dizem aleluia com a boca, mas negam o poder de Deus com suas escolhas diárias. Há crentes modernos que falam de fé, mas vivem como se Cristo não estivesse vendo, como se os céus, a cidade do Deus vivo,
a Jerusalém celestial fosse um teatro e não um trono. Ouça o decreto da palavra de Deus. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da justiça todo aquele que professa o nome do Senhor. 2 Timóteo 2,19. Não se trata apenas de usar o nome de Cristo, trata-se de carregar esse nome com temor e tremor. Trata-se de não permitir que aquilo que você assiste, consome, pensa ou pratica manche o nome de Cristo que você representa, porque o nome de Cristo pesa. O nome de Cristo pesa. É o nome que fez o mar se abrir. É o nome que derrubou muralhas. É o nome que derrotou exércitos. O nome de Cristo é o nome que curou enfermos. É o nome que expulsou demônios. O nome de Cristo é o nome diante do qual todo joelho se dobrará. E esse nome não tem poder de transformar sua vida. Então, talvez você nunca o tenha carregado de verdade o nome de Cristo. Crente de verdade sem vergonha do pecado. Crente de verdade não brinca com a graça de Deus. Crente de verdade não finge que está bem enquanto seu interior está sujo e podre, cheirando podridão. Crente de verdade corre para os pés da cruz com o coração em pedaços. E se precisar perder tudo para andar em santidade, ele perde com alegria. Mas vale viver limpo com pouco do que sujo com tudo. Cristo não quer só a sua adoração no domingo. Cristo quer a sua integridade na segunda, na terça, sua pureza na quinta, sua renúncia na sexta e no sábado e todos os dias da semana. Cristo quer que o nome dele esteja sobre você quando ninguém está vendo. Porque se o nome de Cristo não cabe na sua vida, então sua fé é só uma fantasia religiosa. Quer ouvir mais? Existe um perigo mais sutil do que a perseguição, mais corrosivo do que a dor. Um veneno que age lentamente com sabor doce de sucesso, do conforto e da bênção. E esse perigo é o esquecimento de Cristo quando tudo parece dar certo. São poucos os que resistem às tentações da fartura. O povo de Israel, tantas vezes lembrados nas Escrituras, não caíram apenas na desgraça da idolatria quando estava em aflição, mas principalmente quando tinha comida no prato, terra sobre os pés e casas confortáveis. Foi na calmaria que o povo de Israel traiu o Deus que o livrou do Egito. Foi na abundância que o povo de Israel começaram a dizer: meu poder e a força do meu braço me trouxeram esta riqueza. O mesmo acontece com o crente moderno. Clamam na escassez, oram na dor, choram aos pés do Senhor quando não há saída. Mas quantos crentes modernos permanecem em quebrantamento quando a bênção chega? Quantos crentes modernos ainda se ajoelham quando as dívidas são pagas? Quantos crentes modernos ainda se ajoelham no casamento restaurado e no corpo curado? Cristo Jesus curou 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. Os outros seguiram
seus caminhos, satisfeitos com os milagres, mas indiferentes ao milagreiro. Quero ouvir mais. A maioria dos crentes modernos querem a mão de Cristo, mas não sua face. A maioria dos crentes modernos querem a bênção de Cristo e sem santidade a bênção se torna maldição. O favor de Cristo sem arrependimento se transforma em sentença. Quando o crente moderno usa a graça como desculpa para viver em pecado, zomba da cruz, cospe no sangue do Cordeiro de Deus, Cristo. É como diz o apóstolo Paulo: Deus não se deixa escarnecer. Há muitos crentes modernos hoje vivendo do que aparenta ser prosperidade, mas estão espiritualmente mortos. Igrejas cheias, contas bancárias saudáveis, carreiras promissoras e almas vazias, corações frios, vidas dominadas por ídolos disfarçados. O sucesso terreno é um novo bezerro de ouro. A santidade é o selo que preserva a bênção. Sem ela, a santidade, tudo se corrompe. Ficou interessado? Quer ouvir mais? Se prepare emocionalmente. O dom vira armadilha, a cura vira orgulho espiritual. Sem ela, a santidade, tudo se corrompe. E quer saber como? O dom de pregar se torna vaidade, o ministério vira palco, a influência se transforma em corrupção. Sem santidade, até mesmo a Bíblia nas mãos pode virar espada de destruição, ser usada para manipular em vez de edificar. Quer ouvir mais? Se prepare. Muitos crentes modernos já trocaram a presença de Cristo pelo aplauso dos homens. Outros crentes modernos substituíram o altar por um púlpito, o quarto secreto, o palco iluminados e, no fim, se esqueceram do essencial. Cristo não divide sua glória com ninguém. Cuidado com a bênção que te afasta de Cristo. Cuidado com o milagre que endurece seu coração. Cuidado com a prosperidade que te torna morno. Cristo não morreu para te tornar confortável. Cristo morreu para que você se tornasse santo. O que Cristo te entrega, ele observa, e se você sabe devolver em adoração. O que ele confia, Cristo testa, e você sabe, se você sabe consagrar. Por isso, nunca confunda a bondade de Cristo com a sua aprovação. Nem todo céu azul é sinal de obediência, nem toda colheita é sinal de fidelidade. Até os ímpios prosperam por um tempo. Pergunte-se hoje: aquilo que Cristo te deu, te levou mais perto ou para mais longe dele? Você se tornou mais humilde ou mais soberbo, mais quebrantado ou mais frio ou mais morno? Aquilo que Cristo te deu, te levou para mais perto ou para mais longe dele? Você se tornou mais generoso ou mais apegado? A bênção que não é usada para glorificar a Cristo é um peso espiritual de juízo disfarçado. Fez sentido para você? O verdadeiro sinal de maturidade espiritual não é o quanto Cristo já te deu, mas o quanto você continua santo quando ele tira. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a reverência, a santidade. Davi teve tudo, mas quando caiu,
chorou até os ossos doerem e clamou: não retire de mim o teu espírito. Se hoje você está vivendo um tempo bom, louve a Cristo, mas não esqueça: o tempo bom é um teste tão severo quanto o ruim, e muitos crentes modernos são reprovados nessa prova. Já parou para pensar nisso? A fé sem santidade não apenas é mentira espiritual, ela pode ser o palco para a ruína mais silenciosa de todas. A ruína dos que acham que estão bem, porque estão cheios de bênçãos, mas na verdade estão nus diante do trono de Cristo. Chega um momento em que todas as outras portas se fecham. A porta do prazer se torna enjoativa, a porta da fama vazia, a porta do dinheiro cansativo, a porta do pecado insustentável. É nesse instante, quando o mundo já não seduz, mas quando a alma se encontra exaurida pelas escolhas erradas, que resta na última porta. Ela sempre esteve ali, estava encostada, jamais trancada, mas pouco ousaram atravessá-la porque ela exige tudo. Essa porta se chama santidade. A santidade não é a primeira opção de ninguém. A santidade não atrai multidões, não promete conforto, não é vendida nos palcos da fé superficial. A santidade não diz: venha como está e fique como quiser. A santidade diz: morra para si e nasça para Cristo. Por isso a santidade é a última porta. Só quem esgotou todas as outras entendeu o valor. Só quem já perdeu tudo está pronto para ganhar aquilo que o mundo não pode oferecer: a comunhão pura com o Santo, Cristo Jesus. E Cristo Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não há atalhos, não há evangelho sem renúncia, não há céus sem morte interior. A porta estreita não é apenas um caminho, é um funil, é um altar de sacrifício. E quando o crente moderno decide atravessá-la, a porta da santidade deixa para trás mais que pecados. Deixa identidades, vaidades, máscaras, apegos e tudo aquilo que usava para se proteger da verdade. A santidade é violenta. A santidade expulsa demônios que moram dentro da alma. A santidade desinstala vícios e pensamentos. A santidade fere o orgulho espiritual. A santidade coloca a carne contra a parede e a força a reconhecer que jamais será soberana. Por isso muitos falam de santidade, mas poucos vivem. A santidade custa caro. A santidade exige que você tema a Deus mais do que ao ridículo. A santidade exige que você ame a verdade terapêutica da palavra de Deus mais do que sua reputação. A santidade exige que você deseje ser puro mais do que ser aplaudido. Mas é justamente essa radicalidade que cura, essa rendição que liberta. Naquele momento que a santidade se torna a última porta, ela se torna a última saída, a única saída.
E quem atravessa por ela a porta da santidade encontra um lugar onde o pecado já não governa, onde o coração descansa, onde a identidade é restaurada, não porque agora se é perfeito, mas porque agora se é rendido a Cristo e caminha e vive em pensamento em santidade. A santidade não é a estrada para os céus. A santidade é os céus, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial na terra. Ou seja, o crente moderno santo já vive antecipadamente aquilo que muitos só desejarão quando for tarde demais. O crente moderno santo já caminha com Deus antes de ver Deus. O crente moderno santo já se prostra antes do grande trono. O crente moderno santo já nega a carne antes do juízo. O crente moderno santo é o anúncio vivo de que o reino de Deus, ou mesmo teoria, é uma realidade espiritual visível nos frutos. Essa porta da santidade, embora sempre aberta, não ficará assim para sempre. Haverá um dia em que a porta da santidade se fechará e naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, curamos, cantamos, pregamos, e ouvirão a sentença mais temida da história: nunca vos conheci. Eis a razão, sabiam muito, mas se santificaram pouco. Pregavam alto, mas obedeciam baixo. Queriam céus, mas recusaram a cruz. Hoje a porta da santidade está diante de você. A voz do Espírito Santo ainda sussurra: escolha a santidade, não por obrigação, mas por amor. Não para ser visto, mas para ser transformado. A santidade não é sobre ser melhor, não é sobre ser melhor que os outros. Santidade é sobre se tornar aquilo que Deus profetizou. E Deus não profetizou uma geração morna, neutra e espiritual, domesticada pelo sistema. Deus profetizou filhos santos, justos e cheios de temor. Mas muitos não o obedecem. Quero ouvir mais? A fé sem santidade é mentira espiritual. A graça sem transformação é teatro. A igreja sem renúncia é circo. Crente moderno sem renúncia é um palhaço. E crente moderno sem cruz é apenas um personagem religioso tentando evitar o inferno sem se parecer com os céus. Não adie mais, não racionalize, não espere sentir, escolha, porque quando tudo mais falhar, restará apenas essa porta da santidade. E ela não é larga. A porta da santidade exige que você deixe tudo para trás. Mas ao cruzá-la, você encontrará o que sempre procurou: Cristo, e não como conceito, mas com presença viva. Então, enfim, você será livre espiritualmente. Você chegou até aqui e já diz muito, porque no fundo sua alma está sedenta de algo real, algo que vá além da estética religiosa, além da linguagem gospel, além da máscara piedosa que tantos usam para esconder a frieza do coração.
A verdade é que diante de Cristo só há duas posturas. Ou você se rende completamente, ou está vivendo uma mentira, e mentiras não resistem à eternidade. A santidade não é um fardo. Santidade é um fogo espiritual. E esse fogo espiritual está disponível agora, não para os perfeitos, mas para os dispostos. Não para os que sabem muito, mas para os que querem ser transformados de verdade pela graça de Deus em santidade. Você foi chamado para isso, para ser um arauto no meio de uma geração corrompida, para viver de forma tão limpa, tão reta, tão cheia de temor, que sua vida silenciosamente enuncia as trevas, mas essa decisão ninguém pode tomar por você. Nem sua igreja, nem seus pais, nem seu pastor. Só você pode abrir a porta da santidade e atravessar por ela. Se sente preparado para fazer isso? O poder da decisão está sempre com você em todos os níveis e sentidos espirituais. E agora, entregue sua alma para Cristo Jesus no momento de decisão. Em Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios há de virão. Mas faça isso hoje. Enquanto o seu coração bate no seu peito, ainda mais enquanto você respira o ar da graça de Deus,